Olá, meus alunos, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos dar início à nossa aula e iremos recapitular um pouquinho de como foram surgindo os computadores e suas gerações, um pouquinho de história da computação. A primeira geração de computadores é marcada pela utilização de válvulas. Essas são as válvulas, ó. Mas o que são válvulas? A válvula é um tubo de vidro, então vocês estão vendo aqui, ó, similar a uma lâmpada. Lembra que parece uma lâmpadazinha? Sem ar em seu interior. Então aqui dentro não tem ar. Ó. Problemas é que ela aquecia muito e costumava queimar com muita facilidade. Então os primeiros computadores que existiram no mundo usavam essas válvulas que se parecem com lâmpadas. Olha só olha o tamanho que eles eram. Então, ó, é possível observar que eram várias pessoas que necessitavam para operar esse grande computador, né? Muito diferente de hoje em dia. Então essas válvulas tinham dezenas e dezenas de válvulas aqui dentro, ó. Dezenas e dezenas. Então, imagina o calor como era, o calor que gerava aqui dentro, né? Então, deveria ser horrível para essas pessoas que estavam operando. E bem trabalhoso e estressante. Já a segunda geração de computadores, ela começa a usar transistores. Esses são os transistores. É meio complicado, eu sei, mas esses transistores eles vieram para melhorar naquela época. Eles eram meio que um conjunto de válvulas. A segunda geração ela é marcada pela substituição, ou seja, não existia mais essas válvulas neles. Consequentemente, a gente deve imaginar que vai diminuir o tamanho do computador, né? Ou seja, aqui já não tinha mais as válvulas, só os transistores. Aqueciam bem menos, eram bem mais rápidos e confiáveis. E claro, ocupavam bem menos espaço. Olha só a diferença de espaço dos computadores da segunda geração. Aqui eram os transistores, né? Substituíram as válvulas. Olha a diferença. Aqui já não necessitava de tantas pessoas e bem menos espaço, né? Olha só a diferença do computador da primeira geração para o computador da segunda. Certo? Diminuiu muito o tamanho. A terceira geração é marcada pela utilização dos circuitos elétricos. Olha só, esses são os circuitos elétricos. Agora olha só, olha como diminuiu o tamanho, a comparação dele com uma moeda, né? Também conhecido como microchips. Eles eram construídos utilizando um conjunto de transistores. Então aqui dentro tinha um conjunto de transistores, desse daqui, ó. Muitos e vários deles. Eles eram construídos utilizando microchips, que são ainda menores que os transistores, como falei. Eles ocupavam bem menos espaço. Ou seja, a gente está vendo que com o decorrer da evolução, com o decorrer do passar dos anos e a evolução das gerações dos computadores, o tamanho deles diminuíram. Né? Olha só os computadores da terceira geração. Olha como diminuíram bem menos. Aqui estão os computadores da terceira, o da segunda e olha só o da primeira. Aqui eram várias e várias pessoas para operar ele, né? O da terceira só necessitavam de uma. Então estão se assemelhando ainda mais com os computadores que a gente conhece hoje. Esses são os computadores da quarta geração. Olha só como modernizaram ainda mais. Mas e aí, o que mudou nos computadores da quarta geração? São reconhecidos pelo surgimento dos processadores. Isso, a CPU que a gente conhece hoje. Aquela que eu mostrei para vocês lá na sala de aula. E os sistemas operacionais. O que são os sistemas operacionais? Sistemas operacionais são softwares responsáveis pelo funcionamento do computador. O Windows, o Linux. Então, nessa quarta geração, mais um pouquinho mais tarde, iria surgir o Windows que a gente conhece hoje. A gente usa para assistir o YouTube, ouvir músicas e jogar. Olha só a comparação dos computadores da quarta geração com os da primeira geração. Olha só, tanto de pessoa que era necessário, olha o tamanho que ele ocupava. E olha aqui, ó, da primeira, da segunda geração, da terceira geração e olha a quarta. Estão vendo que estão se assemelhando ainda mais com os computadores que a gente vê hoje? Pois é. Com o passado, surgiu a quinta geração. Essa é a quinta geração,
reconhecida pelo surgimento dos computadores que a gente conhece hoje. Ou seja, a gente está incluso nessa quinta geração. Com a quinta geração, surgiu os processadores ainda mais rápidos do que a quarta geração. E nós estamos atualmente nela, com certeza. Essa aqui é reconhecida pelo surgimento dos tablets e notebooks, e também smartphones, esses que a gente tanto usa para jogar e etc. E essa foi a nossa aula. Eu vou só dar uma comparação. Essa é aqui, olha só a comparação dos anos e da evolução que foram observadas. A primeira geração, surgimento das válvulas, né? Lá nos primórdios, queimavam bastante, davam muito problema. E o computador que elas estavam em funcionamento, olha o tamanhozão deles, né? Não dava para fazer absolutamente nada. Será que dava para a gente assistir um vídeo neles? Não, né? Foi evoluindo para os transistores, que eram um conjunto dessas válvulas. Eram várias e várias delas em um só. Assim ocupavam bem menos espaço, geravam menos calor, mas ainda eram bem trabalhosos. Os computadores diminuíram de tamanho, né, em comparação. A terceira geração é a dos circuitos integrados, vai anotando. Circuitos integrados é o conjunto de transistores. Então um vai contendo o outro. Aí diminuiu mais o tamanho, né? A quarta geração, e a evolução da quarta geração para a quinta foi o surgimento de processadores ainda mais poderosos em tamanho. Então, foi essa a nossa aula.